Oiê, tudo bem? No vídeo de hoje, para dar continuidade aos vídeos com as aulas dos conteúdos que são cobrados na prova de seleção do IFRN, tá bem pertinho já. Hoje a gente vai estudar as áreas e os volumes. Assim como num dos vídeos anteriores, a gente vai dividir esse vídeo em duas partes. Primeira parte, área, segunda parte, volume. Então, nessa primeira parte, a gente vai estudar a área dos paralelogramos, quadrado, retângulo, losango, também a área do trapézio, do triângulo e do círculo. Vamos lá? Então, vamos lá começar a aula. Então, para começar, vamos entender o que significa área e o que significa volume e ao que eles estão relacionados. A área vai estar relacionado com a região ocupada por determinada forma. Então, se eu tenho esta região aqui, e eu quero saber o tamanho dessa região, eu vou precisar calcular a área, tá bom? Já o volume está relacionado com o espaço ocupado por determinado objeto, tá bom? Então, se eu tenho uma garrafa, o espaço ocupado por esta garrafa será o volume. Lembrando que existe uma diferença entre o volume e a capacidade, falamos disso num dos vídeos anteriores sobre unidades de medida. O espaço ocupado pela garrafa seria o volume e o líquido contido nessa garrafa seria a capacidade, tá bom? Então, aqui nessa aula a gente vai estudar as áreas e os volumes de alguns objetos específicos. Então, vamos começar com os paralelogramos. São quadriláteros que possuem lados opostos paralelos. Então, esse ladinho aqui, ó, ele é paralelo a esse, e esse ladinho, ele é paralelo a esse, tá bom? E os ângulos opostos serão iguais, por isso, paralelogramo. E a área de um paralelogramo é calculado como sendo a multiplicação do comprimento da base pelo comprimento da altura, tá bom? Dois paralelogramos bastante importantes são o quadrado. O quadrado é um paralelogramo em que todos os lados são iguais e todos os lados opostos são paralelos. Então, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Então, se a gente chamar os lados de L, ao calcular a área de um quadrado, a gente vai fazer L vezes L. E isso daqui é exatamente L ao quadrado, tá bom? E outro paralelogramo importante é o retângulo. O retângulo é um paralelogramo em que os seus ângulos internos medem 90 graus, assim como o quadrado, mas não tem todos os lados iguais. Porém, os lados opostos, eles são paralelos. Então, ele tem uma base e uma altura, um comprimento e uma largura. E a área do retângulo é a base vezes a altura, o comprimento vezes a largura, como queiram chamar. Belezinha? Próximas figuras geométricas que nós vamos estudar a área são o trapézio e o losango. O trapézio ele é uma figura em que possui duas bases, então tem dois lados opostos paralelos e os outros dois lados não são paralelos, por isso que ele não está classificado como um paralelogramo. Então, vamos dizer que a base maior é B maiúsculo, a base menor é B minúsculo e a sua altura é a sua altura, tá bom? Como que a gente vai calcular a área do trapézio? Então, a gente vai calcular a média das bases, então, vou somar as duas bases e dividir por 2, e multiplicar pela altura. Então, a área de um trapézio vai ser calculado pela soma das bases dividido por 2 vezes a altura, tá bom? Já o losango, imaginem que ele é um paralelogramo deitadinho, assim. Só que a gente não tem como calcular a base e a altura no caso do losango, porque vai ser dado suas diagonais. Então, aqui eu tenho uma diagonal, vou chamar essa diagonal de diagonal maior. E eu tenho aqui, ó, essa outra diagonal, deixa eu botar ela pra fora. E tenho aqui essa outra diagonal, que eu vou chamar essa outra diagonal de diagonal menor, tá bom?
Então, a área desse losango vai ser calculado como sendo a multiplicação das suas diagonais dividido por 2. Para vocês lembrarem desse dividido por 2, imaginem que se a diagonal maior fosse a base e a diagonal menor fosse a altura, eu teria um retângulo. Teria aqui um retângulo. Mas observe o seguinte, o losango, ele divide esse retângulo em 4 partes, ó. Primeira parte, segunda parte, terceira parte e quarta parte. Tá vendo que os triângulos formados por essa parte são exatamente a metade de cada retangulinho desse construído? Então, quando a gente vai multiplicar a diagonal maior vezes a diagonal menor, a gente precisa retirar metade desses triangulinhos aqui, ó, que ficaram para fora. Então, precisamos dividir por 2 para que essa metade seja retirada. Então, a área do losango é calculado pela multiplicação da diagonal menor, diagonal maior, diagonal menor, dividido por 2. A próxima área que nós vamos estudar é a área dos triângulos. Ela tem um raciocínio semelhante ao raciocínio dos losangos. Então, a área do triângulo é calculada pela multiplicação da base e da altura dividido por 2. O raciocínio semelhante é o seguinte. Imaginem que eu tenho aqui, ó, meus desenhos são maravilhosos, né? Tenho aqui um quadrado, um retângulo, desculpem, formado por um dos lados desse triângulo. E esse triângulo, eu posso dividir aqui esse retângulo em 2 partes, ó. Então, uma das partes está dividida em 2 triângulos iguais. E a outra parte está dividida também em 2 triângulos iguais. Então, na hora que eu for calcular a área desse triângulo, eu preciso retirar a metade. Porque se eu multiplicasse, ó, a base vezes a altura, sem dividir por 2, eu calcularia esse retângulo. Mas eu preciso retirar esses 2 triangulinhos que são iguais à metade desse triângulozão azul aqui. Então, preciso dividir por 2 para retirar esses 2 triângulos invisíveis formados pelo retângulo. Última área que nós vamos calcular é a área do círculo, mas antes precisamos lembrar da diferença de círculo e circunferência. Circunferência é a linha que dá volta neste círculo. Então, a circunferência ela estaria relacionada com o perímetro. Já o círculo é o que está dentro da circunferência. Então, o círculo está associado à área, está associado à região compreendida por essa circunferência, tá bom? Dentro de um círculo, nós temos um elemento bastante importante, que é exatamente o elemento que define o que é um círculo. Então, imaginem que aqui é o centro desse círculo, que eu vou chamar de pontinho C, e a distância do centro até a sua extremidade, ela é chamada de raio. E a definição do círculo se dá através do raio. Então, a definição da circunferência, desculpem. A definição da circunferência se dá através do raio. Então, o conjunto dos pontos equidistantes ao centro é chamada de circunferência. E o conjunto dos pontos que tem distância menor do que o raio é chamado de círculo. Por que menor? Porque se for exatamente igual, é a circunferência. Se for menor, é o que está dentro da circunferência, que é o círculo, tá bom? E como que é calculada a área desse círculo? É a multiplicação daquela constante π vezes o raio elevado a 2. Da onde vem essa constante π? Lembra da circunferência do perímetro? Então, esse π é uma constante em que a divisão do comprimento da circunferência, então imaginem que a gente pega essa linha que forma a circunferência e estica ela. Então, a gente tem como medir o comprimento. Dividido pelo dobro do seu raio, dobro do raio, 2 vezes o raio. O dobro do raio, ele é
definido como sendo o diâmetro, vou chamar de D de diâmetro. Então, essa constante, chamada de π, ela é resultante da razão do comprimento da circunferência pelo seu diâmetro, seja lá que circunferência for. Então, esse comprimento, essa constante, essa razão entre o comprimento e o diâmetro é sempre igual aproximadamente a 3,14, a famosa constante da circunferência. Então, a área do círculo é dado por π vezes o raio ao quadrado. Beleza? E aí, gostaram do vídeo? Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar com seus colegas, se inscrever no canal. Caso tenha ficado alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu venho responder vocês, tá bom? Um beijo!